Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Acabei de chegar agora aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Agradecido por uma semana abençoada debaixo da nuvem do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio às dificuldades, mas eu estou feliz porque com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Muito feliz, por estar levando a mensagem do Senhor. Hoje estive visitando uma família, um amigo. Que bênção de Deus. Bênção de Deus. Nivaldo, que Deus em Cristo te abençoe. Abençoada Diva, que Deus em Cristo abençoe vocês, família, casal. Eu oro por vocês, em nome de Jesus. Vocês estão incluídos em minhas orações. Amém? Quero aqui também dar aqui a paz para aquela abençoada lá de Pindaí, cidade longe lá, onde estive, e fui lá, eu cheguei naquele posto, parei, onde tem um lugarzinho aqui que a gente pode estar se alimentando. E me ensinaram, e fui lá e encontrei aquela serva de Deus. E foi maravilha. Jantando, almocei lá, jantei lá, melhor dizendo, e falando do amor de Deus. E agora, depois de um dia hoje de trabalho, cheguei, fui ao ministério. Que palavra! Nossa, só o Senhor Deus pode realmente nos fortalecer com a palavra. A palavra dele nos fortalece, é bálsamo, é ensinamento. E eu saí maravilhado, mais uma vez. Um culto abençoado, Mas eu sou aquele que sou movido pela palavra. A palavra é o meu combustível. Eu chego aqui e tenho vontade ainda de ministrar mais, de falar. E que o Senhor nosso Deus, Senhor, continue me usando como teu canal de bênção, me dando sempre a vontade de estar falando da tua palavra. Amém? Você sabe que tem um canal lá no YouTube, Evangelista Dalmo Pereira. Vai lá, deixa lá o seu comentário, seja membro, deixa o seu joinha lá. Que Deus em Cristo abençoe. A palavra se encontra aqui no livro de Mateus 7, dos versos 24 até o 27. Aleluia! Vamos ver o que nos diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor venha, Pai amado, mais uma vez usar o teu servo, que o Senhor, meu Deus, me use como canal de bênção, que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir, e que alcance almas, famílias, para que o Senhor continue fazendo morada na casa de cada família, de cada abençoado, em nome de Jesus. Fortaleça-nos, me dê a sabedoria que vem do alto céu, para que nós possamos assim estar falando, Pai, da tua palavra. Irmãos, essa parábola de Mateus 7 aqui, conta aqui a parábola, da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Essa parábola ensina sobre a importância de ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus para
resistir às dificuldades da vida. Então, o que nós podemos aprender com essa palavra? Família, hoje, titulado o culto da família, né? Domingo, né? Mas culto da família todos os dias, só está titulado culto da família todos os dias. E Deus me deu esta palavra aqui, né? E o que podemos entender é que este versículo, aleluia, este versículo, irmãos, apresenta o quê? O homem sábio. Apresenta o homem sábio que ouve os ensinamentos de Jesus e os coloca em prática. É o homem sábio que ouve os ensinamentos de Jesus e os coloca em prática. É essa parábola aqui de Mateus 7 que nos ensina sobre isso. Né? A prática dos ensinamentos de Jesus, ela é comparada à construção de uma casa sobre a rocha, um alicerce ali sólido. Então essa prática é comparada a uma casa construída sobre a rocha. O que está nos dizendo? É comparada a uma construção de uma casa sobre uma rocha, né? Que tem um alicerce sólido. Irmão, quando nós deixamos Deus habitar no nosso lar, a nossa casa é construída na rocha. Aleluia. É construída na rocha. E você, homem, que Deus te ortogou para você ser cabeça e não cauda. Você é cabeça. Mas estão confundindo muitas coisas. Na sua maioria, o homem acha que por ele ser cabeça, ele pode pisotear. E não traz o ensinamento adequado como deve ser dentro da sua casa, que Deus habita. Porque só pregam que a mulher tem que ser submissa ao vosso marido. Submissão, para começar, não é a forma que muitos aí acham que tem que ser. Não. Primeiro que quando existe Deus no negócio, não há submissão. Vai existir mais concordância entre os dois. Só que o homem ele tem que saber que ele teve mais... Deus deu a ele mais responsabilidade. Porque Deus disse a ele: amarás vossa esposa como Cristo amou a igreja, como você ama a você mesmo. A responsabilidade é maior. E nós não estamos vendo isso mais nos dias de hoje. Ame a tua esposa. Seja um homem compreensivo, educado, protetor, orientador, conselheiro, tá? Porque não estão mais fazendo isso. O homem sábio, ele faz essas ações, pratica essas ações. E não precisa ele achar que ele é o machismo tomar conta dele, o machista que é o bambambam. Ele não é o bambambam. Ele administra a casa dele de acordo com a direção de Deus. E se está na direção de Deus, você será feliz no seu lar, com a sua esposa, com sua família e seus filhos. E essa casa, ela é construída na rocha. Então a prática dos ensinamentos de Jesus aqui, ela é comparada à construção de uma casa sobre a rocha. Que tem o quê? Um alicerce sólido. Um alicerce sólido, uma família sólida, uma família debaixo da graça. Uma família ainda tradicional, que para orar antes do café, antes das refeições, que consagra ao Senhor. E este homem é quem está dando a direção. Mas está faltando isso hoje nos lares. Está faltando. E aí começa a vir um desmantelo e fala que é o diabo. Eu não estou aqui advogando para o diabo. Mas eu preciso dizer que muitas vezes a falha é nossa, é do homem. Porque nós somos carnal também, é do próprio homem. A falta de sabedoria que vem do alto céu, que ele não pede a Deus
para edificar a sua casa. Já acostumou viver com aquele machismo impregnado, que para eu pôr ordem dentro da minha casa, não precisa eu ser alterado, nada. Eu tenho que dar um bom testemunho. Essa é que é a verdade. Então aqui também no versículo 25, aleluia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus, glória a Deus. Este versículo descreve as dificuldades da vida, representadas pela chuva, rios e ventos. Muitas vezes, turbilhões e turbilhões de vendavais que vêm sobre nós. Mas se você está firme na rocha, ei, pode ter certeza, vai passar. Porque Deus é contigo. Então, o que está querendo nos dizer? Este versículo ele descreve as dificuldades da vida, representada pela chuva, rios e ventos, a chuva que vem, os ventos, mas Jesus está no barco. Você está com o leme remando e Jesus está ali com você, dentro da sua casa, edificando. Glória a Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, às vezes a gente perece por falta de sabedoria. Né? A casa que é construída sobre a rocha, ou seja, a vida daqueles que praticam os ensinamentos de Jesus, resiste a essas dificuldades. Pastor, como resistir a essas dificuldades que eu estou passando? É só você praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele nos ensinou e nos ensina o dia a dia. E nós vamos sim resistir a essas dificuldades. Porque dificuldades todos nós temos. Cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu vale, a sua dificuldade. Enquanto estivermos aqui em cima, com os pés em cima dessa terra, vivos aqui, nós vamos ter dificuldades. Porém, falta em nós a nossa fé pura e a nossa ação. Crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. E será salvo tu e a tua família. Mas entre em ação. Que Deus te dá a direção. O homem de Deus, a mulher de Deus, não vive sem direção. Irmãos, e eu ainda quero acrescentar mais. Cuidado. Porque o casal de Deus tem que andar em comunhão, em concordância. Se você vê um casal, uma família, aonde não tem a paz, não tem união, Deus não está no negócio. Deus não vai ficar aonde Ele não é convidado para poder agir. Ele não fica. Muitos relacionamentos estraçalhados, porque deixaram Deus de lado. Uns porque realmente muitos são Nabal mesmo, aqueles Nabais da vida. Né? Aqueles Nabais da vida. Sim. Então, se você sabe que Deus não está no negócio, afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você quer se dar bem na vida? Afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. E pratique a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a casa que é construída sobre a rocha, ou seja, a vida daqueles que praticam os ensinamentos de Jesus, resiste a essas dificuldades. Mas as dificuldades que nós temos que resistir é porque todos os dias nós passamos por momentos difíceis. Mas se nós temos um Deus que mora aqui, se eu tenho um Deus que mora aqui, pode ter certeza, Ele está comigo. Ele está no barco comigo. E Ele fala, filho, estou aqui contigo porque você está sempre me dando
a oportunidade de agir por você. Essa sua peleja é minha. Deixa comigo. É assim, toma posse. Porém, Deus não quer você submissa. Deus não quer você, minha amada, submissa às coisas ridículas do homem machista, e que muitas vezes, até mesmo do homem, que já tem com ele legiões de demônios, que só entende quem está no Espírito. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja serva dele. E entre um mal-estar, entre um estraçalhamento espiritual dentro da sua casa de Deus, fica com Deus. Fica com Deus. Porque Ele é a fonte de água viva que jorra. É Ele quem nos defende. É entregar para Ele. Fica com Ele. E as dificuldades serão sanadas, porque Ele te dá a direção. A mulher de Deus não vive sem direção, o homem de Deus não vive sem direção. Mas começou um para um lado, outro para outro, é porque Deus não está no negócio. Falta de respeito é porque Deus não está no negócio. É por aí. E esse verso 26 que nos fala: e aquele que ouve estas minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui dói, né? Porque este versículo aqui: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que esse versículo está nos dizendo? Um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Este versículo ele apresenta o homem insensato que ouve os ensinamentos de Jesus, mas não os pratica. Está cheio desses. Ouve os ensinamentos de Jesus, mas não pratica. Não adianta nada eu ler as Escrituras e não tentar colocar em prática, não praticar. Não adianta nada. Tem que ler, tem que meditar e tem que praticar. E aí a casa passa a ser construída na areia. Glória a Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Se Deus não está na sua casa, se você não pratica a palavra que Deus está nos ensinando, o Senhor Jesus Cristo, você terá uma casa edificada na areia, um casamento destruído. E não é isso que Deus quer para ninguém. Deus não quer para ninguém. Deus quer uma família abençoada. É isso que Deus quer. Que toda família busque a Ele, para Ele estar sempre abençoando. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, de tristeza, de lágrimas, estejam juntos, glorificando e exaltando a Deus. Senão você se torna um homem sensato. Se não praticar, você se torna insensato. Eis a questão da palavra. E aqui esse 27, o que o versículo 27 nos fala? Aleluia! Então vejamos. Mas olha só, quando se fala, eu ainda quero dizer, este versículo aqui, ele apresenta o homem insensato, que ouve os ensinamentos de Jesus, mas não os pratica. Ou seja, a falta de prática dos ensinamentos de Jesus é comparada à construção de uma casa sobre a areia, um alicerce frágil. Se eu não pratico aqui os ensinamentos que Deus passa para mim, nos ensina, a minha casa passa a ser construída na areia. É comparada a uma casa construída na areia, onde vem a água, vem a chuva, vem tudo e leva, vai embora, acabou. E o verso 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo?
Olha só, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Meu Deus, o que está dizendo esse versículo, né? Este versículo descreve as dificuldades da vida, representada pela chuva, rios e ventos. A casa construída sobre a areia, ou seja, a vida daqueles que não praticam, aleluia, glória a Deus, os ensinamentos de Jesus. Desmorona diante das dificuldades. Um casal, uma família que não busca Jesus, praticamente esse casamento é um casamento falido. Hoje o que bem tem é pessoas vivendo de aparência. Tem até os pregadores da palavra, viu? Que no púlpito prega uma coisa, em casa é outra. No púlpito é o santão. Passa para a igreja tudo aquilo, mas em casa quer pisar, quer maltratar, quer escravizar a sua mulher. A mulher não é sua escrava. Ela é a adjuntora. É tanto que Deus fez ela da costela, Eva da costela de Adão. Não fez da sola dos pés para ela não ser mais baixa do que você. Não fez aqui da parte da cabeça para ela não ser mais alta do que você. Fez da costela para serem lado a lado. Vamos amar mais. Vamos dedicar mais à nossa família. Então a casa construída sobre a areia, ou seja, a vida daqueles que não praticam os ensinamentos de Jesus, desmorona diante das dificuldades. E desmorona mesmo. Em todo segmento falando. Ou seja, em resumo, a parábola aqui, em resumo, essa parábola, em resumo, né, da casa sobre a rocha, nos ensina que a obediência aos ensinamentos de Jesus é fundamental. Ser obediente aos ensinamentos de Deus é o primeiro princípio, é fundamental. Olha só, para resistir às provações da vida. Então, construir nossa vida sobre o alicerce sólido da fé e prática da palavra de Deus nos garante a segurança e a estabilidade necessária para enfrentar as tempestades da vida, enquanto a falta de obediência nos deixa vulneráveis e suscetíveis ao fracasso. Mulher, marido, fortaleça a sua fé. Aqui fala de fé. Olha só, construir nossa vida sobre o alicerce sólido da fé e prática da palavra de Deus. E pratique a palavra de Deus. Eu peço em nome de Jesus, seja sábio. Porque Deus quer cuidar de você, família. Amém? Que o nosso bom Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Neste momento, meu Deus, aqui agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça morada em cada lar. Que o Senhor faça a obra na família, Pai, que está agora destruída por falta de sabedoria do homem, por falta de união desse casal. Que o Senhor venha, Pai amado. Dá a sabedoria que vem do alto céu, para que ambos possam, sim, resistir, Pai, às dificuldades, passar junto com o Senhor. Ó Deus, tens misericórdia da minha família. Eu te apresento toda a minha parentela. Toda a minha parentela. Tome conta, Senhor. Faça com que aqueles que não se renderam aos teus pés busque o Senhor enquanto possa achar. Deus, a família debaixo da graça. É isso que o Senhor quer. E que nós temos que ser uma família debaixo da graça do Senhor. Amém? Evangelista Dalmo Pereira orando por você. A todos uma semana abençoada. Em nome de Jesus.
Se tiver dificuldades, fique em paz. Faz parte do dia a dia de nossas vidas aqui. No mundo tereis aflição. Mas procure vencer junto. Marido, mulher, esposa, juntos. Sejam sábios e pratique a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Só a palavra de Deus é quem nos fortalece, quem nos liberta. Então fica aqui esta mensagem. Capítulo 7 de Mateus. Uma casa edificada na rocha. É aquela casa onde Deus habita. Aonde você dá lugar para Deus habitar. Amém? Em nome de Jesus. Ali vem a chuva e não leva. Vem as enxurradas e não leva. A casa que Deus não habita é edificada na areia. Aí leva mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.